E aí, galera do Matemática Sem Noção, tudo bem? Eu espero que sim. Nesta videoaula, vamos trabalhar com o segundo caso de fatoração, o agrupamento. O agrupamento consiste em você realizar o fator comum em duas etapas. Mas antes de chegar nestas etapas, é necessário que você separe os termos de sua expressão algébrica em pequenos grupos. Complicado, não é? Que nada, vejamos nos exemplos. Neste polinômio, nós não conseguimos um fator comum que está ao mesmo tempo em todos os termos. Mas, olhando pequenos grupos, conseguimos identificar fatores comuns. Por exemplo, nos dois primeiros, nós temos como fator comum 4. Nos dois últimos, nós temos como fator comum 3x. Se nós olharmos o primeiro e o terceiro, nós temos como fator comum 5y. Olhando o segundo e o quarto, nós temos o fator comum 7. Temos, então, que fazer nesse polinômio uma separação em pequenos grupos, levando em consideração como critério o fator comum que nos interessa. Por exemplo, vamos separar os dois primeiros e os dois últimos. Nos dois primeiros, o fator comum é o 4. Nos dois últimos, o fator comum é 3x. Agora, nesta etapa, é importante que os parênteses sejam totalmente idênticos. Por exemplo, no primeiro parênteses temos 5y mais 7. Como que nós obtemos esses termos? Dividindo 20y por 4 e 28 por 4. Já no segundo parênteses, nós também vamos obter 5y mais 7. Vamos obter esses termos dividindo 15xy por 3x, que resulta 5y, mais 21x por 3x, que é exatamente 7. Fizemos nessa etapa dois fatores comuns, como se fosse aquele primeiro caso de fatoração. Mas nós vamos fazer uma segunda etapa, porque se os parênteses são idênticos, eles se tornam, então, o fator comum. Então, podemos evidenciá-los, ficando, então, com 5y vezes 7, e obtemos um segundo parênteses, justamente com os fatores comuns, que são o 4 mais 3x. Neste exemplo, não conseguiremos agrupar os dois primeiros termos, pois eles não têm fator comum. Então, podemos agrupar o primeiro e o terceiro, ou o primeiro e o quarto. Vou fazer o seguinte agrupamento: o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Nesse primeiro agrupamento, o fator comum é o 2. E sobrará dentro dos parênteses 6b mais c. Segundo, no último termo, temos como fator comum a letra A e também o sinal negativo, que tem que ser evidenciado. Então, o fator comum é menos A. Sobra dentro dos parênteses a letra C, positiva, e também 6b. Como nós evidenciamos o sinal negativo, sobra o sinal positivo, ou seja, 6b. Agora, você percebe que os parênteses ficaram iguais, exceto pela ordem aqui dos termos. Mas, como nós temos uma soma, isso não vai influenciar. Portanto, os parênteses sendo iguais, eles se tornam o fator comum. E numa segunda etapa, colocamos em evidência 6b mais c, e o segundo parênteses é composto pelos antigos fatores comuns, ou seja,
2 e menos a.